Estamos de volta com o nosso debates e opiniões aqui pelo www.radiosantosabel.com.br. A aprovação pelo STF ontem da terceirização respalda o fim de direitos trabalhistas. Os retrocessos nos direitos da classe trabalhadora brasileira, que tem sofrido com as consequências da reforma trabalhista, poderão ser ainda piores, e serão piores com a aprovação do STF desta terceirização da atividade fim. Como a gente disse no bloco anterior, o Supremo Tribunal Federal aprovou que uma escola contrate professores. É simples, né? É muito simples o que está acontecendo. Uma escola que a atividade fim dela é a educação, pode contratar de outra empresa professores. É matemático isto. O momento que você coloca um professor contratado por uma outra empresa, essa empresa ela é especializada em vender mão de obra. Então, quando ela vende mão de obra, ela ganha o lucro sobre isso. E que é menor, né, o gasto daquele que contratava diretamente. Então, para você ver, você vai ter, nesse caso de professores mal remunerados. Pior do que já são hoje. Esta é a aprovação desta semana que passou do STF, que acaba com toda esta... Ela legitima a governo golpista de Michel Temer. Então, você tem que perceber, você que está me ouvindo, que quem aprovou tudo isto, que o STF legitimou, foram deputados federais e senadores, que têm por trás disso seus partidos. Né? Esta é uma arma que o trabalhador e a trabalhadora brasileira têm nessas eleições. Vejam quais foram os partidos que aprovaram a reforma trabalhista. Com certeza os grandões estão lá. PSDB, PP, PSB, PTB, MDB. Essa gente toda está lá fazendo e aprovando e destruindo com teus direitos. Hoje você não tem mais direito a ter um emprego fixo, por exemplo. Né? Hoje tem a possibilidade do empresário, de qualquer tipo de empresário, contratar trabalhadores pelo regime intermitente. Isto ou seja, dizer que você vai trabalhar só quando o patrão quiser. E ele vai te pagar só pelas horas trabalhadas. Esta é a grande verdade que está acontecendo. O programa Debates e Opiniões vai fazer trazer algumas reportagens sobre os presidenciáveis. O que eles pensam sobre, por exemplo, a EC 95. Né? Uma das grandes responsabilidades dos presidenciáveis nesta eleição é responder como pretendem recuperar o crescimento econômico no Brasil, uma vez que, além de demonstrar as escolhas de políticas econômicas dos candidatos, a resposta a esta pergunta revela o entendimento que cada candidato tem da função do Estado para a sociedade. Em 2016, com a emenda constitucional número 95, a chamada EC 95, o governo golpista de Michel Temer adotou a mais severa medida de austeridade ao colocar na Constituição que, por 20 anos, existirá um teto para os gastos sociais e de investimentos, que não apenas
ficarão congelados, mas, na verdade, reduzirão em porcentagem do PIB e per capitamente, ou seja, pelo número de pessoas. Entretanto, destes teóricos tradicionais até as entidades mais conservadoras, como o FMI, Fiscal Monitor 2018, afirmam que é só tempos bons de crescimento econômico que o governo deverá realizar a consolidação fiscal, poupança para pagamento da dívida. Isto porque, em momentos de crise, é essencial que o Estado adote medidas econômicas que ampliem os gastos públicos para gerar emprego e renda, já que o setor privado está numa fase de baixo investimento. Sem esse papel do Estado como indutor do crescimento, via despesas sociais e investimentos, a economia entra num ciclo vicioso de austeridade que retarda a saída da crise. Pelo lado de função do Estado, a resposta dos presidenciáveis à pergunta: você é a favor da revogação ou da manutenção da EC 95? Demonstrará se existe ou não compromisso com a Constituição Federal e os direitos sociais inscritos, visto que somente é possível realizar esses direitos como saúde, educação, alimentação, moradia, previdência e outros, se existir financiamento adequado para políticas públicas que os promovam. Ao cortar justamente os gastos sociais e de investimentos, a austera EC 95 demonstra que não é mera opção de política econômica e fiscal, mas sim de organização e atuação do Estado. Necessariamente, a austeridade está ligada à ideia de um Estado que é mínimo para a maioria da população, com redução do seu papel na garantia de direitos, mas, ao mesmo tempo, é máximo a pequeníssima parcela da população para quem o Estado permanece grande, por meio das transferências do fundo público para o setor privado, via pagamento de juros dos títulos da dívida, subsídios e gastos tributários. Com essa perspectiva do que a EC 95 representa, há poucos meses das eleições, é essencial conhecer como os programas de governo de cada candidato e candidata à presidência se posicionam sobre a revogação ou a manutenção da EC 95. A partir do próximo programa, estaremos falando sobre isto aqui com você. E agora a gente se despede, agradece a sua participação aqui pelo www.radiosantosabel.com.br ou pelo nosso aplicativo, assim como você que nos deu uma espiada aqui na nossa live do Facebook do Itamar Santos. Muito obrigado pela sintonia e estaremos de volta no próximo sábado aqui na nossa rádio Santa Isabel. Fica aí com a boa música da Santa Isabel e o programa do Alemão do Itaqui. Até lá!